Olá! Hoje a gente vai fundo num material bem específico sobre interpretações da Bíblia a respeito da volta de Jesus. É um assunto que gera muita conversa, né? A fonte que a gente usou discute umas dúvidas bem comuns sobre esse evento, o fim dos tempos. Nossa missão aqui é extrair os pontos teológicos centrais e, assim, como as escrituras são usadas nesse material para defender essas ideias, tá? Exato. E é um tema fundamental na teologia cristã, sabe? Escatologia, o estudo das últimas coisas. Importante dizer que existem, nossa, muitas visões diferentes. Esse material que a gente está olhando hoje apresenta uma perspectiva bem particular, bem sequencial dos eventos. Perfeito! Então vamos lá. Desembrulhando isso aqui, uma pergunta-chave que o material já levanta de cara é: essa volta de Jesus, ela vai ser secreta, tipo discreta, ou vai ser algo público? E a conclusão da fonte é bem direta. Vai ser um evento visível, grandioso mesmo. Eles usam o Apocalipse 1.7, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Sim, essa visibilidade é um ponto central para eles. E reforçam com Mateus 24, ali pelos versículos 30 e 31, descreve o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E fala de grande clangor de trombeta. Então, a fonte usa esses elementos, sabe? Visão mundial, som alto, glória, para dizer que isso não bate com uma volta secreta, silenciosa. Hum, interessante como esses detalhes criam uma imagem forte, né? Nada discreto mesmo. Isso me faz pensar no famoso arrebatamento, a ideia dos crentes serem levados. Como a fonte encaixa isso? Ela cita Tessalonicenses 4, e lá fala de palavra de ordem, voz do arcanjo, trombeta de Deus. De novo, parece tudo menos silencioso, né? Pois é, precisamente. O que a fonte faz, e isso é crucial na argumentação deles, é ligar o arrebatamento diretamente a essa volta visível de Cristo. A interpretação ali é que não são dois eventos separados, um secreto antes e outro depois. Pelo contrário, eles argumentam que o encontro dos salvos com Jesus nos ares que Paulo descreve é parte dessa mesma manifestação gloriosa, pública, barulhenta. Ah, entendi. Então seria um evento só. Mas aí entra a questão do tempo. Quando isso aconteceria? Principalmente em relação à chamada Grande Tribulação. A fonte até comenta que essa ideia de um arrebatamento antes da tribulação é algo mais recente, né? Associada a John Nelson Darby, lá pelo século XIX. Qual a visão da fonte sobre isso? Certo. A fonte defende, baseada nos textos que analisa, que o arrebatamento acontece depois da grande tribulação. Um texto-chave para eles é Apocalipse 7,14, que fala da multidão salva como os que vêm da grande tribulação. Passaram por ela, entende? E também usam a sequência de Mateus 24. Jesus fala da tribulação, depois dos sinais no céu, aí sim da vinda visível e da reunião dos escolhidos. A ordem seria essa: tribulação primeiro, depois a vinda com o arrebatamento. Ok, então por essa leitura, os salvos passam sim pela tribulação. E o que acontece depois dessa volta visível e do arrebatamento? Para onde vão? O material diz que não começam um reino na terra imediatamente. Exato. A interpretação que eles trazem é que Jesus leva os salvos para o céu. Lembra de João 14, das moradas na casa do Pai? Seria para lá. E aí vem o período do milênio, os 1000 anos. Segundo a fonte, a terra ficaria desolada nesse tempo. Eles usam Jeremias 4 para pintar esse quadro. Satanás estaria preso, mas no sentido de não ter a quem tentar aqui na terra vazia, conforme Apocalipse 20. Enquanto isso, os salvos estariam no céu, participando até de um tipo de julgamento, compreendendo os atos de Deus, sabe? Apocalipse 20 e 1 Coríntios 6 falam disso. E os que não foram salvos continuariam mortos até o fim do milênio. Breve de Satanás, a ressurreição dos que não foram salvos, o juízo final, o famoso trono branco. E, por fim, a destruição no lago de fogo. É interessante que o material interpreta esse fogo eterno mais como consequência eterna, tipo destruição definitiva, do que tortura sem fim. E depois de tudo isso, vem a esperança, imagino? Sim, aí sim, a grande promessa final, a criação da nova terra. Apocalipse 21 descreve isso lindamente. Um lugar restaurado, sem pecado, sem dor, sem morte.
Deus vivendo com a humanidade. Aquela paz total que Isaías também profetizou. Certo, então, para a gente amarrar tudo que essa fonte específica apresentou, a volta de Jesus seria um evento público, visível para todos e com som de trombeta. O arrebatamento aconteceria junto com essa volta, não antes, e seria depois da grande tribulação. Os salvos passariam 1000 anos no céu, enquanto a terra estaria desolada, e no final, depois do juízo, a restauração completa com a nova terra. É isso. Exatamente essa sequência apresentada. E olha, é interessante como a fonte usa tudo isso não só como uma previsão, mas como base para a esperança, para o consolo mútuo entre os crentes, fazendo até uma alusão ao que Paulo diz em Tessalonicenses, para nos consolarmos com essas palavras. O que nos deixa talvez com uma pergunta para pensar, né? Como será que essas diferentes visões sobre o fim dos tempos acabam influenciando o jeito que as pessoas vivem a fé no dia a dia hoje?